Meus amigos, que a paz, que a infinita paz, envolva os nossos corações. A minha pretensão nesta noite é ser assim o mais verdadeiro possível. É ser o mais franco possível, deixar o meu pensamento fluir e surfar nas minhas emoções. Eu perguntaria a vocês o seguinte: se alguém convidasse você para saltar de paraquedas e dissesse: o paraquedas tem 90% de chance de não abrir, e somente 10% de probabilidade de abrir, você saltaria de paraquedas? Você saltaria? Não? Eu não. E se alguém dissesse: você está no avião, o paraquedas continua com a probabilidade de 90% de não abrir, mas se você não saltar do avião, você vai desencarnar, você vai morrer. Você saltaria do paraquedas? Correndo. Mas o paraquedas só tem 10% de chance de abrir. Saltariam paraquedas? Correndo. Pois é. Eu saltei do paraquedas e sobrevivi. Então eu estou aqui numa condição de sobrevivente. Eu estou aqui numa sobrevida. E por essas coincidências sou chamado para falar sobre a vontade. E é nesse contexto que nós iremos conversar, porque nessa minha experiência eu tive que usar muito da minha vontade. Então, aqui ou acolá, eu vou resgatar ou pegar pinceladas de um caso, que é o meu caso. E talvez não haja coisa mais real do que aquilo que você viveu intensamente, diante das incertezas que a vida te apresentou. Pois bem, mas não é necessário você chegar à situação de quase limite. Absolutamente não é necessário você chegar nas fronteiras da vida. Não necessariamente você tem que capotar para você descobrir as potencialidades que você traz em estado latente em você. Como diz Leon Denis, descobrir a poderosa rede das energias e das forças ocultas em nós.
absolutamente nós não conhecemos as nossas capacidades mais escondidas. Nós não nos autoconhecemos. E o autoconhecimento é a chave do desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento você adquire de duas formas. A primeira é perguntando a você mesmo várias e várias vezes, como recomenda Santo Agostinho. Mas ocorre que quando nós perguntamos a nós mesmos sobre nós mesmos, nós somos muito coniventes conosco, muito parcimoniosos, muito tolerantes. Nós explicamos, justificamos tudo para nós. A fita métrica que nós nos medimos não é a mesma fita métrica que nós medimos o comportamento dos outros, em absoluto. Então, essa pergunta a você mesmo, as respostas são muito tendenciosas, o que acaba você levando sempre para mais distante, para o futuro, a resolução de algumas coisas, de algumas situações. Certamente, a forma mais objetiva, muitas vezes mais dura, é o olhar do outro em relação a você. E o outro do jeito que ele é, do jeito como ele vem, do jeito que ele fala, do jeito que ele vê, que é a percepção dele acerca de você, das suas atitudes e dos seus comportamentos. Assim é, se assim lhe parece. Ele tira uma fotografia sua, revela aquela fotografia e distribui aquela fotografia. Muitas vezes, entre a fotografia e o tempo que passa, para ele continua aquela mesma fotografia. A fotografia está amarela, o tempo passou, mas quando alguém pergunta a ele ou a ela sobre você, ele vai falar sobre a fotografia que já está amarelecida. Você já não é mais aquele, já não é mais aquela, mas aquela percepção se perpetuou. E modificar a percepção que alguém tem a nosso respeito sobre os nossos comportamentos é muito difícil. Existe uma passagem que alguém falou sobre alguém e com o tempo, no desenrolar do estreitamento das relações interpessoais ou interpessoal, percebeu que a pessoa não era bem aquilo que ela pensava, que era bem diferente. Porque, afinal de contas, todos nós temos um lado claro e um lado escuro. Muitas vezes, as pessoas só veem o nosso lado escuro. Mas quando os laços se estreitam, elas podem observar e perceber melhor o nosso lado claro. Foi assim que aconteceu. Então, envergonhado do que tinha divulgado sobre aquele para milhares de pessoas, procurou e foi pedir desculpas por ter feito aquilo. Assim, pois bem, eu desculpo você, mas vamos subir no alto da montanha mais alta. Ele levou um travesseiro de plumas, naquele dia ventava muito, e ele jogou as
plumas ao vento. Falou assim: quando você recolher a última pluma, eu terei te perdoado. Isso nos leva a ter a cautela, o zelo, quando nós multiplicarmos a nossa percepção, a nossa opinião sobre alguém. Você jamais conseguirá alcançar a todos sobre quem você falou de um jeito ou de outro. E às vezes nós somos imprudentes nesse sentido. Mas a melhor forma de você se autoconhecer é através do olhar do outro. Desta forma, nós descobrimos o potencial latente, o potencial que está adormecido em nós mesmos. E ao nós descobrirmos os nossos potenciais, a gente verifica pontos, características positivas que nós temos, que nós devemos manter, cultivar e desenvolver, mas temos a possibilidade de identificar pontos de melhoria e pontos de desenvolvimento. Então, desta forma, você identificando o seu potencial, você pode fazer esforços verdadeiros para o seu desenvolvimento. Daí a afirmativa: o autoconhecimento é a chave do desenvolvimento pessoal. Sem o autoconhecimento, a nossa velocidade, a nossa aceleração de desenvolvimento é muito pequena. Até porque nós somos mais exteriores, somos mais do que interiores. Nós estamos mais olhando para fora do que olhando para dentro. E esse mergulho no universo interior, esse mergulho na vida mais escondida, na sua vida íntima, esse mergulho nesse universo, na verdade, é o que irá nos impulsionar. Mas o que ocorre? Até hoje, por exemplo, a vida contemporânea, ela é muito... Os apelos, as mensagens são muito externas. A gente está mais olhando para fora do que olhando para dentro. Nós pouco nos conhecemos. A verdade é esta. Ora, se nós pouco nos conhecemos, se a gente não tem um tempo, se a gente não tem um silêncio interior, aquela solidão de você com você mesmo, se perguntando 1000 vezes se necessário, se nós não nos permitimos esse tempo, estamos mais olhando para fora do que para dentro, o nosso desenvolvimento, ele fica comprometido. Segundo Leon Denis, está em nós todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado. O futuro está em nós. Eu tenho percebido, só para vocês perceberem como nós nos desconhecemos. Eu tenho percebido que, em geral, as pessoas, e talvez nós mesmos, não nos colocamos pertencentes ao mundo espiritual. Será que vocês raciocinam assim, nós e eles, nós e os espíritos? Nós colocamos os espíritos num patamar
muito superior ao nosso. É claro que existem espíritos infinitamente superiores a nós, mas não tenha dúvida. Tamanha diversidade das características humanas e dos espíritos. Mas nas relações mais comuns com espíritos, nós nos colocamos, nós e eles, numa relação de dependência. Muitas vezes não damos um passo com a autonomia que devemos dar. É na arte de decidir, de escolher, de errar e de acertar, que nós vamos amadurecendo. É assim, dessa forma, que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência e a nossa razão. Somos espíritos livres para escolher, deliberar, errar e acertar. O errar faz parte do aprender. Muitas vezes você erra e se autoflagela, se pune, fica olhando para o passado, esquecendo de olhar o futuro, porque fica preso na retaguarda, prisioneiro de, como diria, de sentimento de culpa. Não, as nossas decisões são tomadas no momento e no estágio em que nós nos encontramos. Aquela decisão pertence ao estágio de maturidade em que nós nos encontramos naquele momento. Então, portanto, não é justo com você mesmo, num passo mais adiante, olhar para trás e se punir e se autoflagelar. Porque naquele instante você era um, agora você é outro, com as experiências acumuladas. E cada vez mais, com o progresso e com a evolução, nós não mais teremos aqueles grandes espíritos condutores da humanidade. Nós teremos que fazer as nossas escolhas, as nossas opções, cada vez mais livres, cada vez mais independentes, se assenhoreando cada vez mais das responsabilidades das nossas escolhas e das nossas atitudes. Porque para isso nós fomos criados, espíritos livres, senhores dos seus destinos, independentes para escolher, decidir, estabelecer objetivos e deliberar na direção desses objetivos. Como diz Leon Denis, nós vivemos no meio de armazéns cheios de riquezas e morremos à porta desses armazéns. Mas para a gente se assenhorear desta riqueza que está em nós, nós não podemos prescindir, abrir mão da busca incansável do autoconhecimento. É natural que em decisões complicadas, difíceis, eu compartilhe as minhas incertezas, as minhas dúvidas. Não é? Procuramos pessoas da nossa confiança, que a gente tenha uma boa percepção, uma boa análise, pessoas que passam pelo nosso crivo de confiança. É natural que você compartilhe, não é? Mas a pessoa, muitas vezes, vai levá-lo à reflexão, ao entendimento. Ela não vai escolher por você. Ela não decidirá por você. Ela levará você a uma análise, a um entendimento da situação, para que você, ao refletir, você faça as suas escolhas. Porque nós não podemos cair, como no passado,
a questão do bode expiatório. Vocês sabem qual é a questão do bode expiatório? A pessoa cometia erros e mais erros. Ia lá, se confessava e, proporcionalmente ao seu sentimento de culpa e de erro, o bode era sacrificado na intensidade da culpa. Quem ia para o sacrifício era o bode. Ora, o bode indo ao sacrifício, a minha culpa estava zerada e eu pronto para cometer outros erros. E venha mais bode, que haja bode. Então, isso é comum. O bode expiatório se modernizou. De que maneira? Você, quando erra, você atribui a culpa a terceiros. Culpa o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, a sua mulher, o seu parceiro, a sua parceira. Você está pegando para bode expiatório. Não é? Você se isenta de culpa e atribui ao outro. Isso é uma forma de trazer para os tempos atuais o bode expiatório. Então é chegada a hora da gente assumir a parte da responsabilidade que nos cabe. É claro que numa relação a dois, há uma corresponsabilidade. Há um pensamento árabe que fala o seguinte: numa relação a dois, se você só tiver olhar para o meu lado ruim, negativo, se você só me flagrar em erro, em falha, viveremos em guerra constantemente. Mas na relação a dois, você tiver olhar para as minhas virtudes, para as coisas boas, nós viveremos em paz eternamente, apesar das minhas falhas. E nós observamos, quanto mais você está só com o outro, mais tempo um tem para observar o outro. E seu olhar fica dominantemente voltado para os aspectos menores do outro. É um que é desorganizado, que você arruma, desarruma, que mantém a casa suja, não é? Que não recolhe a roupa, que não recolhe o prato, ou seja, coisas miudezas, mas outro tem coisas tão interessantes que você acaba não observando, e isso leva ao desgaste na relação entre os dois. Leon Denis fala que as causas da felicidade estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Mistério. Quando você fala em mistério, o mistério, ele aguça a vontade de conhecer. Eu, por exemplo, adoro ver pessoas estranhas. A pessoa se penteou de uma forma diferente, botou uma roupa de forma diferente, já fico curioso para saber quem é aquela personalidade. Isso me chama muita atenção. Não é? Ali tem um mundo, ali tem um universo. Isso me chama muito. As pessoas misteriosas despertam o meu interesse, a minha atenção, da vontade de investigar. Tanto é, não sei se na casa ainda tem esse trabalho. Tinha um trabalho aqui que as malas das pessoas que vêm para o Rio de Janeiro em busca de trabalho, deixam a mala na rodoviária e saem à busca de trabalho. Passados 3 meses, se as pessoas não pegarem suas malas, as malas são distribuídas por casas como esta nossa aqui. E nossa casa estava nesse trabalho. Olha só, eu curioso do que sou,
Abrir aquela mala, para mim, era uma coisa maravilhosa. Você sentia uma investigação da vida alheia. Você sentia a vibração das pessoas. Você compulsava os livros, você estava sentindo a pessoa perto de você. Você mexia nas roupas, a presença fluídica dela estava ali. Você mergulhava naquele universo mental, a ponto de você sentir todo, muitas vezes, dependendo da vibração, aí você sentia até muitas vezes, assim, meio pegajoso fluidicamente, a ponto de ter que tomar um banho para eliminar aqueles resíduos fluídicos, não é? Então essa coisa misteriosa requer busca, requer procura. Mas ao invés de fazer como eu fazia, misterioso para poder futucar a vida do outro, não é isso não. É a própria vida, é a vida pessoal, é a vida íntima. Você investigar esse mistério para se autoconhecer, para poder se autodesenvolver. Vê se vocês concordam comigo. A humanidade é movida, ela tem duas grandes motivações. Uma delas é a busca da felicidade. Quem é que não busca a felicidade aqui? Hein? Buscar a felicidade. E a outra é o desejo e o sonho de liberdade. Liberdade e felicidade são irmãos do mesmo sangue. São irmãos siameses, farinha do mesmo saco. Mas muitas vezes, onde você coloca a sua felicidade? Onde está a sua felicidade? Como você busca a sua felicidade? E como você busca a sua liberdade? Muitas vezes, em busca da liberdade, eu posso fazer o que eu quero, não. Há a questão da extensão do direito e do dever. Liberdade não é fazer o que bem entende. Não, é compreender a extensão do direito e do dever. Mas, comumente, liberdade é fazer o que bem entende. E muitas vezes, nós, em busca da liberdade, nós cerceamos a liberdade do outro e, quando não raro, nós tiramos vida dos outros para ficarmos livres. Não é? Quantas pessoas, querendo ficar livres de A, de B e de C, cometeram o homicídio adquirindo uma prisão mental que vai ficar por algum tempo. E outros, em termos de felicidade, terceirizam a felicidade. Colocam na mão do João o meu fator de felicidade. Não perguntam ao João se ele quer, se ele pode, se ele deseja, se ele é capaz, se ele é maduro, está apto a me tornar feliz. Ora, eu quando terceirizo a minha felicidade, eu estou perdendo a possibilidade de ser feliz. Eu fui a um casamento, o padre, do qual era padrinho, o padre perguntou assim: João, como eu conheço você, eu vou falar do teu nome. E vou usar um nome hipotético, Valéria. Então o João casou com a Valéria. Aí eu falo assim: João, você quer ser feliz no casamento? João respondeu: quero. Então não case. Falou assim: Valéria, você quer ser feliz no casamento? Aliás, Valéria, você quer fazer o João feliz no casamento? Assim, quero. Então case.
Aí tem a sabedoria. Se eu quero ser feliz naquela união, eu vou com o meu cardápio de felicidade, o meu menu. Qual é o seu nome? Hein? Para eu ser feliz, Cláudia tem que atender esse cardápio. Você pode querer ou não querer atender, está apto ou não. Se você não atende esse cardápio, eu me sinto infeliz. Hã? Me sinto feliz. Então, agora, quando você quer fazer o outro feliz, você vai com a sua agenda em branco. O seu espírito de concessão é muito maior. Agora, quando você faz alguém feliz, uma pessoa que é feliz é incapaz de tornar a outra infeliz. Então, a questão da felicidade, a gente observa muito que ela tem a dominância, que ela é dominantemente de natureza material. Nós estamos assim, muito longe da felicidade real. Por exemplo, quando você se sente feliz, como é que você comemora o estado de felicidade? Vou adivinhar. Vamos jantar para comemorar? Vamos almoçar para comemorar? Vamos beber todas para comemorar? Vamos sair para uma balada para comemorar? Vamos pegar todos os homens ou as mulheres, vamos pegar todos para comemorar? Veja bem, o filho nasce, vamos fumar um charuto? Para manifestar a felicidade e a alegria, nós usamos elementos materiais para expressar a nossa alegria. Então, logo, isso fala da nossa natureza material, da nossa dominância material. Nós somos mais próximos da nossa natureza material do que da nossa natureza espiritual. Então, tudo isto dificulta o nosso desenvolvimento. Leon Denis fala que há duas esferas. Uma mais externa, que uma esfera circunscreve a outra. A mais externa, ele fala que é a mais dominante em nós, que fala sobre que a manifestação do eu, ou do inconsciente, que são os guardados da memória. É o que explica os nossos instintos automáticos, são as nossas realizações do passado. Ele chama de o porão da alma. São aqueles comportamentos surpreendentes para nós mesmos e para os outros. Aquilo que eclode lá de dentro de forma inesperada, que causa surpresa em geral, que são os nossos instintos automáticos. Ele falou que na esfera mais escondida que a gente precisa desenvolver, que é a nossa consciência, estão as realizações atuais e os impulsos para o futuro. Ora, mas eu tenho que desenhar, vislumbrar qual é o futuro que eu quero. Qual é o futuro desejado? Ora, se eu colocar o meu futuro desejado na posse de conquistas materiais, eu vou continuar sob a dominância da esfera de natureza mais animal. Agora, se eu coloco esse futuro desejado com ideal, com valores, com significados mais permanentes, certamente eu vou movimentar a minha vontade e o meu querer naquela direção. E falando em vontade e querer, ele fala que a vontade é a força soberana da alma. É aquilo que você tem que movimentar na direção que você quer. O pensamento é um atributo da alma, é um atributo nosso. Nós pensamos voluntariamente ou involuntariamente, mas nós pensamos continuamente. E o pensamento é criador. As suas ideias ganham forma e que chamam de ideoplastia.
A vontade é o que dá intensidade àquilo que você pensa, é o querer em movimento. Mas o querer em movimento, você reveste com a túnica do sentimento e da emoção. Você pode querer, você quer o bem ou quer o mal? O sentimento que vai revestir cria o que se chama de atmosfera psíquica, que funciona segundo a lei de atração e de repulsão. Você atrai para a sua órbita situações e circunstâncias de conformidade com esta atmosfera psíquica. Se o seu sentimento é de afeto, amor, amizade, fraternidade, querer bem, se o seu sentimento é de saúde, você vai estar revestido dessa psicosfera de saúde e alegria. Se a sua psicosfera é de doença, depressão, rancor, ódio, inveja, você também estará revestido com esta túnica. E atrairá para você todos os elementos que estão em sintonia ou caminham sincronizadamente dentro daquela órbita na qual você circula. Há uma escala para a vontade, que vai do desejo. O desejo é aquela vontade que dá e passa. O desejo de comer uma coisa e outra, não atendeu, foi embora, você já substitui por outro desejo. O desejo, nessa escala menor da vontade, ele é fraco, ele é tênue. Tem a vontade, que é o querer intenso. O seu limite é a paixão. A paixão é o acréscimo da vontade. É o que você acrescenta, é o exagero que você acrescenta à vontade. E esse A, eu posso crasear e não crasear. Se eu digo que a paixão é o exagero que você acrescenta à vontade, craseando, eu deixo isso por conta de quem está fazendo a receita. Ele pode botar a pitada de sal do jeito que ele quiser, ou de açúcar a gosto. Verdade? Ele pode colocar à vontade. Mas como a paixão pode ser boa e pode ser má, a paixão boa é aquela paixão altruísta, de desprendimento pessoal. Enquanto a paixão má, ela afirma o egoísmo, o interesse pessoal. Então eu, quando movo a minha vontade, mobilizo o meu pensamento, as minhas emoções e os meus sentimentos, eu posso estar flutuando entre o desejo, a vontade e a paixão, se é bons sentimentos ou maus sentimentos. E como falam que pensamento é a força, e força tem propriedades, sentido, direção, intensidade e ponto de aplicação. Vou pensar em relação a você diretamente, ó. Eu estou canalizando meu pensamento para você, com a intensidade dada pelo meu querer e pela minha vontade. Então eu direciono para coisas, para pessoas, para destinos, para objetivos, eu direciono o meu querer e a minha vontade. Eu vislumbro um ponto e vou na direção dele. Michelangelo, perguntado como ele esculpia tão bem, disse: não, para mim a obra já está pronta. Eu só tiro os excessos. Quem mentaliza uma situação, ela já realizou por antecedência aquilo e a vontade a coloca na consecução daquilo que já está pronto para ela. Ela não vê obstáculo diante de si para as suas realizações. Então, na verdade, esse sentimento, essa vibração, ela chega às pessoas. Então, mobilizando a sua vontade,
Você influencia e é influenciado. Influenciar é você conseguir, é a capacidade de alcançar aquilo que você quer. Então você pode influenciar e ser influenciado por pensamentos que são trocados por vontades que chegam a você. Então, na verdade, a gente precisa desenvolver esta potencialidade. A vontade que você tem de viver é a mesma vontade que você tem de morrer. Na luta íntima que eu travei pela sobrevivência, procurando manter a minha vontade, o meu querer, numa determinada direção, um dia eu cansei e pensei em jogar a toalha. No que eu pensei, eu comecei a cair. Pior do que a sugestão que vem de fora para dentro, uma influência de fora para dentro, o mais complicado é a autossugestão, é de você com você mesmo. E tirar uma pessoa que está naquele processo de autossugestão, de doença, de queda, de fracasso, é muito complicado, porque ela precisa querer sair. Porque não há mão externa que atire se ela não quiser. Aí quando a Elsa me percebeu naquela situação, eu falei, o quê? Depois de 70 dias de CTI, depois de tanta luta, nós aqui, seus amigos, seus filhos, seus netos, você pensar em jogar a toalha de jeito nenhum. Me deu aquela chupeta. Chupeta de carro, quando a bateria está fraca, você dá uma chupeta. Então minha bateria estava ficando fraca, ela me deu uma chupeta e eu botei a boca no trombone. Aliás, se eu pudesse compartilhar com vocês, estou compartilhando. Quando vocês estiverem enfrentando um quadro de dor ou de sofrimento, não fiquem solitários, não se isolem, não se ilhem, compartilhem com seus amigos. Compartilhem. A dor, o sofrimento, você pode compartilhar, é solidário, mas ele é extremamente solitário. A dor é sua. É sua. Eu tenho 1 milhão de amigos, porque eu recebi doses de coragem, doses de fortaleza, de seguir adiante, doses homeopáticas, que ao ler aqueles e-mails no Facebook, Twitter, internet, telefone, aquilo vinha com uma sustentação, soma de vontades. E eu até falava assim, e eu conquistei esse caminho, coisas incríveis. Eu falei assim, o meu nome virou um nome ecumênico. Meu nome estava em missa dos católicos, estava em culto de evangélicos, estava em culto de protestantes, estava em gira de macumba, de caboclo, Preto Velho, estava lá, né? O tambor estava tocando de tudo que é jeito para mim. Meus amigos se mobilizaram por afeição a mim. Olha, é o seguinte, eu concluo o seguinte, Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom. Tudo ocorrerá segundo o direito e a justiça. Tudo ocorrerá segundo o direito e a justiça. Não é? Mas, como ele é infinitamente misericordioso, justo e bom, assim, puxa vida, mas é tanta gente batendo tambor, tanta gente pedindo, olha, se não for por ele, é pelos outros.
Porque fazer o bem é prazeroso. Então, quanto mais a pessoa faz o bem, mais prazer ela tem e vontade de fazer outra vez. Então, certamente não foi por merecimento meu, mas sim pelas pessoas que se mobilizaram na minha direção, movimentando a sua vontade, movimentando o seu querer na minha direção. E eu diria mais o seguinte: quando enfrentar a dor, o sofrimento, enfrente responsavelmente. Você é o responsável por aquilo. Você fatalmente, a lei de fatalidade é assim, você fatalmente recolherá na estrada, em algum momento, aquilo que você semeou. Fatalmente. Então, assuma responsavelmente aquilo que você fez. Não confronte a dor. Não esgrima com sofrimento. Não diga assim, eu não mereço, você merece. Enfrente com olhar firme, reto, determinado e responsavelmente. Porque aquilo pertence a você, a mais ninguém, e tem uma beirinha para aqueles que estão ao seu redor. Experiência para todo mundo, Eu diria o seguinte, eu lembro que eu queria dizer para vocês que a crença, os valores que você cultivou são fundamentais ou serão fundamentais em algum momento da sua existência. As pessoas se dizem ateias enquanto estão com saúde. Tire a saúde. Agora eu tive uma experiência bárbara. Eu cheguei para o médico e falei assim, doutor, eu falei para o anestesista, que era o doutor Fernando, e o clínico geral, que fez a cirurgia, que é o Fernando Madureira. Eu falei assim, olha, eu confio muito na competência de vocês, mas eu gostaria que vocês estivessem com os canais perceptivos muito bem abertos, as intuições, as vibrações, porque eu, quando deitar nesta cama aqui, vocês me derem aquela pirulinha, aquela pirulazinha, aquele boa noite Cinderela, eu passar por aquela porta, vocês farão do meu corpo o que vocês bem entenderem. Não é? Então eu queria que vocês estivessem muito bem vibrados, para vocês poderem perceber a influência e sentir a intuição. Porque eu estarei bem pertinho, olhando tudo, o que vocês estiverem fazendo com o meu corpo. Para os meus filhos eu falei o seguinte, vou deitar e vou passar por aquela porta. Qualquer que seja o resultado disso, eu vou sobreviver. Eu continuarei vivendo. E vocês, como passaram por isso, espero que não passem, essa certeza íntima de que você é imortal, de que você é eterno, de que você vai sobreviver, vai se comunicar, vai poder se comunicar, vai reencarnar, vai manter a sua identidade, esta segurança, este patrimônio, isso é um patrimônio que nós conquistamos, muitas vezes podemos não estar cientes dele. Te dá uma segurança íntima, uma tranquilidade íntima muito grande. E digo mais o seguinte, não havia intervenção no meu corpo gratuita. Conversando com o meu corpo o tempo todo,
Porque nós comandamos o universo celular. Somos donos, somos deuses desse corpo, desse universo celular. A harmonia ou desarmonia começa por uma mente desorganizada ou desarmonizada. Você provoca um tsunami em você, uma desorganização de fluxo energético que vai gerar doenças no corpo somático mais adiante. Então não havia remédio que eu não adicionava a minha vontade de cura para modificar as propriedades, ou adicionar propriedades medicamentosas naquele remédio. A enfermeira vinha me aplicar a injeção, eu direcionava a mão dela, pensava no órgão e aquele medicamento penetrando o órgão. Ficava 5 horas na quimioterapia, mais 72 horas em casa com a bolsinha tomando quimioterapia, e eu falando para os meus órgãos: você não terá nenhuma reação adversa à quimioterapia. Ordenar, você dá ordem, você comanda, você tem que se controlar, o controle está em suas mãos. Você não pode deixar à deriva, você tem que se assenhorear do seu corpo e das células que você comanda. Mas se você não tiver consciência de si mesmo, você vai estar ali, né? Vai estar ali, tomando remédio assim, né? Fazendo intervenções, as pessoas entram e saem, você não está ali. Você tem que direcionar. E é formidável como a misericórdia de Deus movimenta as pessoas com a sua vontade e o seu querer na sua direção. Eu estava no Hospital São Lucas, já encostando minha barriga na cerca, né? Aquela fronteirinha, vai, não vai, vai, não vai. Aí nós ouvimos alguém tocando uma flauta no corredor. A Elsa saiu do quadro, foi lá assistir. Interessante o seu trabalho. Assim, posso entrar? Sim, pode. Ele fechou os olhos e falou assim: vou tocar uma música especial para o Senhor. Ele tocou É Preciso Saber Viver. E eu tinha certeza de que aquele meu quadro era por eu não ter sabido viver. Eram as consequências de mim mesmo. E eu digo, com toda assim abertura e verdade, aquilo ali é uma revelação do que você realmente é. Eu brinco com a Elsa que meu corpo está mais perfurado do que a camada de pré-sal. O meu corpo revela para mim mesmo a minha natureza mais escondida. E revela para quem quiser ver quem sou eu. Só não sabe quem sou eu, porque eu não digo, mas desconfiam. Né? Então, as quadras pelas quais nós passamos na existência é uma revelação para você mesmo da sua natureza mais escondida. Então, na verdade, nos cabe pedir. Tem até a música, né? Que agora é do Arnaldo Antunes, quem sabe, quem pedir, não cabe a gente pedir, quem sabe, né? Ou seja, você não sabe o que cabe pedir, o que não cabe pedir. Então peça, vai pedindo. Se está na lei do cabimento ou não, peça. Mas faz a sua parte. A sua parte. Então, para encerrar, porque são 8 horas e 30 minutos, esse bilhetinho já passou aqui 3 vezes na minha frente. Não é? A questão da
da vontade do querer. Comandar esse universo que está em nós, procurando harmonizar, equilibrar, para que a gente enfrente com determinação, vontade de querer tudo aquilo que nos é reservado e pelo qual nós somos responsáveis. Não atribuamos a ninguém a não ser a nós mesmos. Desenvolver as potências da alma através do autoconhecimento. Conheça-te